Agora sim, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Investidor Digital 1212, onde uma vez por semana a gente se reúne para falar sobre como investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos, ou seja, como você cria renda passiva sem ter que trabalhar mais, sem ter que tirar a sua atenção do teu trabalho, fazendo isso como investindo em apartamentos pequenos. Tem um jeitinho todo especial de se fazer essa parada. A gente está falando de uma renda passiva muito interessante aí para quem é visionário e para quem quer sair do meio da manada e quer conquistar a liberdade financeira, se aposentar mais cedo. E hoje, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o meu queridíssimo Cadu Inácio Corrales. E hoje nosso tema é o medo da queda. Como é que você vai blindar o seu investimento imobiliário contra a desvalorização? Tem jeito de fazer isso? E esse conhecimento a gente vai compartilhar agora aqui com você em detalhes. E aí, Inácio, e aí, Cadu, tudo em ordem por aí? Maravilha, maravilha. Tudo certo, Vanessa, tudo certo por aqui. Eu tô no escritório, só que para ficar silencioso, tô numa salinha que tem um banheiro bem aqui atrás. Então, então melhor botar aquele negócio ali. Eu não prometo que eu não vou reparar. Muito bem. Simbora então, meu povo. Vamos bater papo, vamos discutir. Quem tem dúvidas sobre esse assunto, coloca no chat que a gente vai responder a gente vai responder depois aí a dúvida da galera. E vamos começar aqui a falar então um pouquinho, para quem não sabe o que é, né? O que é desvalorização do imóvel antes de qualquer coisa. Para quem está caindo de paraquedas aqui, o que é desvalorização do imóvel? Gostaria de ouvir um pouquinho, senhor Cadu, senhor Inácio. Eu acho que a grande questão é a gente enfatizar que a gente está falando do valor do imóvel, valor venal, né? Que é um valor grande do apartamento. Não é sobre redução do valor do aluguel, não é sobre você ter uma receita menor por vacância. A gente está falando de valores grandes, assim, em cima do valor do apartamento mesmo, né? E esse valor ele pode alterar, né? Ele pode não. A ideia é você investir num imóvel que ele vai se valorizar absurdamente nos próximos anos. E essa valorização que a gente está querendo blindar, né? Como é que você faz com que o seu imóvel não se desvalorize em vez de valorizar. Já aconteceu casos. Existem pessoas, uma vez eu estava conversando com uma colega minha que ela falou, eu investi aí num apartamento, quando eu investi, ele valia 300 mil. Depois, quando eu fui vender, eu vendi por 280. Falei, eita, tem alguma coisa muito errada nesse trem. E aí, ele no montante, ele não só não valorizou, como ele acabou se desvalorizando, e tem jeitos de você blindar isso. Mas o que não é? Eu quero saber assim, isso é valorização? É sobre esse valor que a gente está escolhendo com olhos de águia, né? Qual que é o empreendimento que vai se valorizar nos próximos anos, mas para que eu tenha minha renda passiva e tenha minha aposentadoria mais cedo, mas o que não é essa desvalorização? Porque tem gente que vai acabar confundindo. Fala aí, Inácio. Antes de passar a entender o que não é desvalorização, eu acredito que eu queria dar um exemplo do que é de desvalorização. E para ficar mais simples, eu acredito que tem mais gente que tem carro do que gente que tem imóvel. Então, quando você compra um carro, esse carro saiu da automotora, nesse instante já não vale mais o valor que você comprou. Já se desvalorizou. Perdeu valor. Des é menos e valor é valia. Então, menor valia. Na diminuição da valorização do carro, nesse caso. Agora, tem alguns ativos que não se desvalorizam e se valorizam, ou seja, aumenta o valor deles ao longo do tempo.
Quando você compra um computador, esse computador tem uma vida útil, ele começa a valer menos. Um iPhone que compra você, ele se desvaloriza, vale menos. Quando você tem um percance, tem uma machucada no iPhone, uma machucada no carro, tem um acidente, tem uma desvalorização. Uma raladinha, né? Caiu Uma ali, deu uma raladinha. raladinha, você já não consegue mais vender pelo valor que ele poderia valer naquele momento. Então, uma desvalorização do imóvel é a mesma coisa. É um cenário no qual o imóvel perde valor. É um cenário que ninguém quer ter. Tá? A característica principal do imóvel é que acontece exatamente o contrário. Tá? A gente poderia perguntar por que acontece esse fenômeno do imóvel se valorizar. Tá? A maior, principal razão, motivo, circunstância que faz com o imóvel se valorize mais não é a inflação. É o fato que não tem mais terra. Terra tem só uma coisa. Assim, São Paulo, para conseguir crescer, só cresce para cima, entendeu? Não tem mais. Terra ilimitada. Aqui em Santiago tem morro por tudo que canto. Só consigo crescer para cima. Então, quando tem uma coisa escassa, quando tem menos de alguma coisa, essa coisa vale mais. E isso que acontece no mercado imobiliário. Então, o que a gente não quer é que, dado a valorização meio que dado a valorização meio que própria do ativo que a gente está comprando, o que a gente tem que cuidar é não se desvalorizar. Agora, tem que entender, tem uma diferença entre a gente agora que entende o que é, tem que entender o que não é. Não tem que malinterpretar o que significa uma desvalorização. Tá? E aí o Cadu deu alguns exemplos, mas dá para aprofundizar. Pode falar, Cadu, desculpa. Só complementando o que você está falando, tudo ele rege na lei da oferta e da demanda, né? Isso. Então, assim, quanto mais pessoas desejam um imóvel, mais, claro, tem o quesito da oferta também, mas com relação à demanda, quanto mais gente quer morar naquela região, mais o preço vai subir. E diferente de um carro que a partir do quinto, 10º ano ele começa a dar pepina, daqui 5, 10 anos, novas construções vêm para a região, tem mais gente querendo morar naquele local, mais prédios modernos surgem, e isso valoriza o imóvel, que é o que vai gerar a renda passiva. Porque daqui 5, 10 anos o imóvel valorizou tanto que vai gerar uma renda para o investidor que, enfim, é maravilhosa, porque não valor todo ali, né? A gente Então, vai era só para analisar por complementar. que o imóvel pode ser desvalorizado, quais são os fatores que fazem que aconteça exatamente o contrário que você acabou de falar, e isso é importantíssimo de entender para evitar a desvalorização, tá? Porque como a gente precisa se blindar sobre é uma situação que a gente não quer. Tá? Você não quer que seu iPhone vale menos, você não quer que seu computador vale menos, você não quer que seu carro vale menos, você não quer que seu imóvel vale menos, ok? Então, não sei se vocês já estão tranquilos com a explicação do que é, o que não é, e já podemos passar, ou Sim, vocês... podemos. Eu acho que, assim, se for pensar no principal, é a questão da localização, né? Assim, onde o terreno está inserido, isso faz muita diferença. E existe aquela questão que você estava citando das externalidades, né? No caso da desvalorização, são externalidades negativas. O que pode influenciar para reduzir o valor do imóvel, né? Então, se você pega uma região que tem um índice de criminalidade que está aumentando, então, assim, putz, as pessoas vão lá, não quero morar mais aqui porque a violência está grande, quero ir para outro lugar. Você reduz ali o desejo das pessoas de morar ali, né? A demanda. Tem coisas como zonas industriais, que às vezes as pessoas não querem morar perto de poluente, ou, enfim, serviços que faltam. Então, essa localização onde o imóvel está inserido, ela faz muita diferença, né? Claro. Vanessa, tu lembra da história da abelhinha com como chama? Com as flores? Tu quer contar essa história? Boa. É como... Isso tudo que a gente está falando é como se fosse
o cara que tem uma fazenda e faz plantação de flores, e do lado a pessoa compra uma outra fazenda para fazer plantação de abelhinha. Plantação de abelhinha, isso é boa, né? Vai fazer criação de abelhas. Por Isso. quê? Porque uma vai complementar a outra. Se eu tenho uma criação da abelha do lado de uma plantação de flores, a polinização vai ficar melhor, e aí as abelhinhas vão começar a fazer o mel, e é mais ou menos algo muito parecido quando a gente pensa em valorização do imóvel e desvalorização do imóvel. Quando você tem uma plantação de flores e uma criação de abelhas perto, aquilo ali vale muito mais do que se não existisse nada disso. Ou seja, quando eu tenho um empreendimento que dali a pouco chega o metrô, olha a flor e a abelhinha ali, ó, fazendo o quê? É. Tornando aquele lugar um lugar muito melhor para quem deseja morar ali. Então, essas coisinhas vão fazendo com que o imóvel se valorize ali ao longo do tempo. Ah, mas vai estar daqui 10 anos, pode ser que precise de uma reforma, daqui 10 anos ele não vai estar tão moderno, mas é o tipo de investimento que ele não se desvaloriza porque está mais antigo. Ele vai considerar as externalidades positivas, a fazenda da abelha lá e da florzinha e da abelhinha. Isso. E é nesse sentido que a gente vai buscar, opa, onde é que tem um empreendimento ali que tem essas duas características? Tem características de valorização. Mas a gente está falando de blindar o imóvel contra desvalorização. Presta atenção. Alô, começa a enxergar além da ponta do teu nariz. O que a gente está falando aqui é tão óbvio, mas tão óbvio que ninguém enxerga. Ou a maioria das pessoas não enxergam. Porque se era tão óbvio, por que aquela minha amiga que quando me ouviu falar sobre investimento imobiliário virou para mim e falou: ah, mas quando eu investi, eu paguei 300 e vendi por 280? Aí eu olho para ela e digo: tá bom, tinha abelhinha e florzinha lá perto de onde você investiu? Boa. Não, ela só queria morar no apartamento, que é um detalhe muito clássico, né? Se você só quer morar, não tem nada errado. Mas você não está pensando estrategicamente para fazer um investimento blindado contra a desvalorização. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Misture, né? Catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Meu Deus. Agora, Vanessa, você é muito boa de palavras, assim, de frases que são só. Isso não é brasileiro. Você deve ter as piadas. Meu Deus, tem que. não, mas Eu vou eu escrever um admiro também, livro. sou brasileiro aqui, mas gosto muito do que a Vanessa fala também, é legal. É legal. Eu vou escrever um livro com frases da Vanessa. As frases Agora, da Vanessa. Uma complementando o que você outra falou. coisa, outra coisa. Tá bom? Você falou com relação a externalidades, mas tem um outro fator aí complementando o que você estava falando, né? Um dos motivos que às vezes desvaloriza ali o imóvel também é às vezes o desgaste da construção em si. Então, se você for ver, às vezes tem um prédio que não tem uma manutenção, que às vezes dá um problema na fachada, que não tem a qualidade de construção, isso acaba que deprecia também para as pessoas não quererem ir para lá, né? Então, essa má conservação da construção também pode ser uma coisa que influencia para desvalorizar o imóvel, que é uma coisa que a gente, claro, a gente vai falar mais para frente, mas tem uma maneira de resolver isso aí também. Perfeito. E eu já passei por uma situação onde eu precisei alugar um imóvel para morar, porque fui morar num outro estado, fui morar em Brasília, precisei alugar um imóvel ali perto do plano piloto, que é aí na sua terra, Cadu. Você falar aqui, eu vou saber tudo. Você vai saber que eu não estou mentindo. Eu fui aí morei 9 meses aí em Brasília e eu precisei alugar um apartamento ali perto do plano piloto. Quem não conhece Brasília, ele é o formato de um avião, tem o eixo monumental ali, que é o corpo do avião, onde tem aqueles monumentos
bonitos lá e tal. E aí as asas, é como se fossem bairros, asa sul, asa norte. E eu queria ali por perto, porque onde eu ia fazer meus trabalhos ali era ali perto. Meu, eu fui procurar na Asa Norte um apartamento. Só tinha apartamento da década de bolinha. Sabe aqueles negócios assim, ó, carripa levantando, com mofo, caindo uns pedacinhos do gesso. E sabe qual que era o aluguel, um dos aluguéis mais baratos que eu encontrei lá desse jeito? 5.400, Ixi! 5.200. Ou seja, se fala para mim que desvaloriza, mas comparado, se o imóvel está no lugar certo, onde tem muita gente querendo, ele pode até se desvalorizar comparando com um que foi recém-construído. Porque um recém-construído, pertinho ali da Asa Norte, que eu peguei como que chama aquele bairro? Peguei um apartamento ali perto, Noroeste, no perto Noroeste. Noroeste, exatamente. Peguei um ali, eu e minha irmã pegamos um ali no Noroeste. Ele era bem mais novo. Sabe qual a diferença? Paguei 6.500, pagava 6.500 de aluguel ali, comparado a 5.400, 5.200 do Asa Norte. Ou seja, não interessa, se tem demanda, pode estar caindo um gesso, pode estar com o taco meio zoado. Ele não se desvaloriza a ponto de não ter mais valor ou de a pessoa tomar prejuízo. Pelo contrário, eu achei um aluguel assim, bem acima da média. Eu estou acostumada aqui no interior de São Paulo, que aluguel é desse tamanho. Fui para lá e falei, eu que não queria isso, né? um negócio desse. É. Essa é a Agora, história. Então, a conclusão que eu tiro da seu comentário, então, o imóvel pode se valorizar por fatores externos e por fatores internos, porque se esse cara ali, proprietário desse imóvel, investisse uma reforma, com esse investimento ele conseguia uma valorização. Claro, então agora o segredo é, se eu consigo fazer valorização por fatores internos do apartamento, reformas, melhorias do prédio, manutenção do prédio, se for melhor do que o do vizinho, isso faz que valorize mais rápido ou se mantenha melhor, etc. Bom, a pergunta é como que eu consigo ser mais eficiente no meu investimento imobiliário? E a resposta é investindo naqueles imóveis que são afetados mais pelos fatores externos, mas ao mesmo tempo têm maior durabilidade por fatores internos. Ou seja, boa. Se eu vou ter que trocar toda a mobília a cada 3 anos, ou a cada vez que tenho troca de inquilino, vou ter que investir toda hora para manter por dentro um imóvel razoavelmente bom para não começar a desvalorizar. Ou vou ter que achar uma localização extraordinária, como o caso que a Vanessa falou aqui, para não ser afetado negativamente. Bastarei meu vizinho dar uma reforminha e eu vou ficar por trás. Então, não é só cuidar dos fatores internos, mas também o grande secreto é procurar os fatores externos. E aí que tem a grande dificuldade, porque os fatores externos eu preciso especular. E aí está um problema, porque que tanta especulação eu vou ter? Uma coisa é especular com uma futura linha de estação de metrô, que, tipo assim, está se construindo, entendeu? Versus foi anunciada. Versus, nossa, seria bom que aqui tivesse algum dia uma estação de metrô. Tem diferença de especulação, tá vendo? Ou a troca de. Lá no regulatório da prefeitura, era, como chama quando você está falando isso, Cadu, quando o É o imóvel. plano diretor ali, a capacidade construtiva, né? Isso, de capacidade construtiva. Pode construir casa até 2 andares. Daqui a pouco muda para 20 andares. Então, o valor metro quadrado do terreno dispara. E isso faz que se valorize muito um setor a uma área. Só que isso aí é bem mais especulativo do que coisas mais certeiras. Bom, tudo é importante, com certeza. Você queria falar uma Agora, coisa, Cadu? sim.
complementando o que vocês dois estavam falando, assim, unindo Brasília, plano piloto e essas externalidades que você estava falando. O plano piloto ali, as Açuas a norte, por exemplo, você já tem tudo que dá para ter de metrô. Não tem como você implementar uma linha nova. O plano diretor aqui já foi definido desde o início que eram prédios de 6 andares. Então, você não tem como fazer em algumas regiões de São Paulo que estão em desenvolvimento, que você pega uma quadra ali de casas para demolir elas e fazer um empreendimento. Isso aí. Aqui já está, como é que eu posso dizer, estabilizado. Então está mantido. Então, essa é uma das coisas que a nossa comunidade olha também, porque não é, o que é mais importante para o investidor ter a renda passiva não é a manutenção do patrimônio dele, mas sim a valorização dele. Então, você tem que escolher um lugar que vá ter o potencial de desenvolvimento, de crescimento, né? de mais demanda de gente querendo morar ali. Né? Portanto, pode falar. É isso, o plano piloto mesmo, assim, você já tem todos esses órgãos aqui. Então, existe, por exemplo, alguns problemas urbanísticos de trânsito, todo mundo vindo das regiões satélites para cá. Então, às vezes, pode ser que surja algum plano, como já tiveram, de mudar a administração de Brasília para a região de Taguatinga, que faça com que menos gente queira morar na Asa Sul e vá morar em Taguatinga. Então, isso pode ser uma coisa que não vai ser mais tão caro morar ali. Às vezes não vai ter manutenção, mas pode ser que baixe. Não aconteceu isso, está bem mantido, mas é um dos fatores que também tem que tomar cuidado, né? Com essa mudança demográfica para as pessoas morarem perto do trabalho, enfim, mudar da Asa Sul para Taguatinga, isso pode depreciar um pouco também, sabe? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Portanto, um dos tiros no pé que a pessoa, de chute no tiro que a pessoa pode ter. Chute no tiro, Vanessa, tem que explicar o que é isso. Chute no tiro é o Inácio tentando lembrar o que é tiro no pé e não saía, de repente é um chute no tiro lá, eu falo, não acredito que ele falou isso. É só violência para tocar japonino mesmo, sabe? Um negócio assim, quando troca tudo. Aí a gente fica fazendo bullying. Eu peguei isso daí e falei assim, pois eu não vou esquecer desse negócio, eu vou pegar no seu pé eternamente. Ele falou, tá certo, amigos são para essas coisas, é isso aí. Amigo é para fazer bullying, É um bullying saudável, entendeu, Inácio? Um bullying saudável. Daqui a pouco você já vai aprender a fazer bullying com nós também. Então, para não dar um chute no tiro, o que a gente tem que fazer? Pô, o que a maioria das pessoas fazem pô, eu vou fazer um investimento imobiliário, eu vou lá, vou escolher um apartamento que eu acho que é legal, que tem uma terminação legal, que estão falando para mim que é muito bom para morar, porque tem playground para as crianças brincarem, tem pracinha, e achar que isso vai ser um bom investimento, que você vai estar investindo, porque está investindo num imóvel, sem considerar isso tudo que a gente está falando aqui, que vai estar blindado, o cara não vai. Não mesmo. Quer em fazer investimento blindado? A gente está aqui ensinando para você qual que é o mecanismo que faz com que a gente escolha o apartamento certo para a gente trazer para a comunidade, porque talvez você não saiba, nós somos uma comunidade de microinvestidores. Nós nos juntamos para encontrar as melhores oportunidades e vamos lá para a incorporadora falar assim, olha, eu não tenho uma ou duas pessoas querendo investir, não, nós somos em uma comunidade aí de 20 mil pessoas, de 10 mil pessoas querendo, interessadas, entrando em contato, mandando mensagem em encontrar um empreendimento como o teu, que está bem localizado, que tem muita demanda, que já está na hora de crescer, está crescendo só na vertical, tipo, o metro quadrado vale muito, vai passar a valer mais ainda no futuro. É isso, é esse olhar sagaz para o negócio que a boiada não tem. A boiada quer, às vezes, a maioria das pessoas acha que porque está investindo em imóvel, está fazendo um bom investimento. Sem analisar esses detalhes, você não blinda. Mas quando você pega um imóvel cujo esses detalhes foi analisado ali de perto, muito dificilmente esse imóvel
vai passar por esses problemas que a gente citou aqui. Ó, vai pegando essa cara. E só complementando o que você está falando, muitas vezes existe uma especulação, assim, usando o exemplo de Brasília mesmo. Surgiu no início, né, do Noroeste. Você tinha empreendimento que tinha tudo ali, né? Era, maravilhoso, empreendimento bonito, moderno. Mas que olha que interessante, o bairro ele foi vendido inicialmente por um valor de aproximadamente uns 14 mil reais o metro quadrado. Só que depois viu que assim não teve aquela demanda toda. E aí aconteceu de ter alguns distratos, foi até que era na época da lei dos distratos. E aí o valor reduziu. Porque tinha uma especulação que aquilo ia ser muito mais caro, que ia valorizar. Então, essa é outra coisa que tem que tomar cuidado também. Para não entrar em especulação de mercado. Para você escolher enfim, não vou dar a resposta, quase. Então, calma, vamos ficar até no final para vocês saberem, a gente vai falar. Mas assim, para você não escolher um imóvel que está na especulação, que está na mídia, tem que ter um embasamento. O porquê? É aquela coisa assim, vai se valorizar? Vai, nossa, aqui o melhor bairro que está previsto para se valorizar de X mil por mês para tanto. Por mês não, por metro quadrado para tanto. Vanessa, a pergunta é, por quê? Não é nem isso. Não é nem isso que quando tu vai fazer orçamento, fala com o corretor e tal, nada de errado com meus colegas e tal. É que quando você faz orçamento, eu faço orçamento toda hora para muitos prédios na região, tanto em São Paulo quanto em Rio Grande do Sul. Cara, toda publicidade que chega para mim, eu boto meus dados e faço o exercício de consumidor, de mystery buyer, entendeu? Tentar comprar um imóvel. Quando tu pergunta por que ali aqui é bom, por que aquele projeto é bom, todo mundo fala, porque é bonito, maravilhoso, é bom demais, é lindo demais, vai valorizar muito. Por quê? Não, porque é lindo, maravilhoso, entendeu? Não tem argumento sólido por trás. Tu tem que, quando você é investidor e tem mentalidade de investidor e não mentalidade familiar, você não interessa se é bonito, feio. O que tu está procurando é boas terminações de qualidade e durabilidade, e você me explique estudos que façam que a valorização que eu estou projetando seja quanto menos especulativa, melhor. Tipo assim, é óbvio que vai chegar o metrô aqui, porque já está planejado, está em construção, vai chegar. Tipo assim, o parque está do lado, já está em construção. Por exemplo, uma ampliação da praia do Camboriú. Ampliou a praia é maior. A cidade toda valoriza, entendeu? Especulativo seria, não, está indo para Itapema ou está indo para Tiburão? Para onde que vai o crescimento? É especulativo. Por quê? É aquela coisa. Por quê? Assim, tá valorizando? Vai. Me fala aí, por que está se valorizando? E as provas também. Porque o apartamento é muito bonito. Mas eu quero saber o que é que vai acontecer por aí em volta, fora do apartamento. Porque o apartamento é muito bom, beleza. Isso pode contar um pouquinho? Pode, mas o que vai contar de verdade, o que vai acontecer em volta, fora do empreendimento? Me conta aí. Se você fizer essa pergunta e a pessoa responder de acordo com as coisas que a gente está ensinando para você aqui, é porque você está com um cara que já está sendo treinado para venda de imóvel, não só para moradia, mas para investidor também. É muito comum o vendedor entender muito da venda para moradia, porque a maioria das pessoas querem comprar para morar. Mas se você é investidor, saber perguntar é fundamental. Opa, vai se valorizar? Vai. Beleza. Por quê? Se a pessoa você começar a ver que está girando em volta, fala e não fala, chove no molhado, desconfie. Chove no molhado. É isso. Exatamente. Pegar caneta e papel. Resumindo, ele tem uma frase que eu adoro, assim, in God we trust, everybody else must bring data. Então, assim, traduzindo para português, em Deus a gente confia, em todo mundo restante tem que trazer dados para a gente se basear. Provas, estudos. E logo que você tem os dados, qual que é a fonte dos dados?
Entendeu? Porque eu já analisei dados que trouxeram para mim e você faz assim, mas qual que é a fonte disso aqui? Não, é uma babaqueria de pesquisa que fosse um cara que entrevistou 50 pessoas e concluiu não sei que coisa, versus uma estatística de 30 mil pesquisas de não sei o que e tal. Pois é. Não quero entrar no detalhe de como se faz esse tipo de estudo de mercado, queria simplesmente concluir aqui apoiando, retracendo o texto que você preparou especialmente para essa live, o Cadu, e como mitigar essa desvalorização imobiliária. Bom, não investir em localizações desfavoráveis, não investir em aquelas localizações que têm externalidades negativas, ou seja, não vai você investir em uma fazenda para fazer avicultura, que é o negócio das ovelhas, do lado de uma fábrica de pesticidas, entendeu? Não faça isso. Tem que fazer do lado de uma fazenda de flores, para que uma coisa seja uma externalidade positiva. Tá? Escolha um terreno em regiões com bom planejamento urbano bem planejado, vamos falar assim, é fundamental, faz uma externalidade positiva, potência a valorização. Monitorar e desenvolvimento um barco de planos de prefeituras para as áreas, ou seja, planos que estão mudando, que já tem tanta gente querendo morar ali, que a prefeitura não tem outra de liberar a construção na altura, entendeu? Ou no contrário, já tem tanto prédio que não consegue mais dar autorização de construção à altura. Daí, como não tem oferta e ainda tem mais demanda, portanto, o prédio vale mais, porque tem pouca oferta, mais demanda, aumenta o preço. Não tem pouco de alguma coisa, aumenta o preço. Dados de conservação, que a gente também conversou por aqui, qualidade da construtora, qualidade dos materiais, durabilidade, administração de condomínio bem feitos. A gente falou sobre isso superficialmente, mas também está ali. Vanessa, você quer falar? Cadu, você quer falar? Você quer roubar minha primeiras damas mesmo? Aí o pessoal fala, eu quero me aposentar mais cedo. Você quer mesmo? Vai dar um trabalhinho, tá? Mas se você tiver decidido, tem caminho, tem conhecimento, tem gente que pega esse negócio mastigado. Porque a pessoa às vezes quer, eu quero aposentar mais cedo, eu quero uma renda passiva, ela não quer fazer nada para ter uma renda passiva. A renda passiva, normalmente, você não trabalha mais para ter, mas você tem que fazer alguma coisa para não ter que trabalhar mais para ter essa renda passiva. Então, se você quer realmente ter uma renda passiva, faça alguma coisa para ter dinheiro sem ter que trabalhar mais. Esta é uma coisa que você pode e deve fazer para que você tenha renda sem ter que trabalhar mais, para isso acontecer. E o primeiro empreendimento é o mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que fazer investimento. Os próximos, a gente vai poder fazer uma live só falando sobre isso. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o seu portfólio de investimento, você cria a partir do seu primeiro investimento. Quer saber como? Continua com a gente que a gente vai falar sobre isso. Qualquer hora. Agora eu acho que pode ter gente que está achando que é difícil. Vou fazer um estudo de mercado, eu não sei como fazer isso. E eu só queria deixar os investidores, a gente, tranquilo, assim, que nós fazemos esse estudo de mercado, a comunidade tem esse estudo, a gente faz isso muito detalhado. Então, assim, às vezes para um investidor sozinho, vou pesquisar, vou fazer um estudo de mercado, vou aprender como fazer isso para fazer meu primeiro investimento, é complicado. Se você for fazer sozinho, sim, mas para a comunidade isso é muito simples. Então a gente tem isso, a gente faz essas perguntas, a gente já tem um histórico. Você tem milhares de pessoas que contribuem, que ajudam, que analisam. Então isso é mais fácil se você estiver dentro da comunidade, né? A comunidade não é só a força da comunidade não é só o volume que a gente consegue negociar, o jeito que a gente consegue negociar. A comunidade também é o jeito de negociar, a experiência, conhecimento. Ou você pode aprender tudo sozinho, ou você pode acreditar no que a gente consegue negociar. Inclusive, você, Cadu, viveu a experiência do lado da construtora, né? Do lado da pesquisa. Tipo assim, bora fazer reunião, vamos analisar um projeto para cima, para baixo, e a quantidade de perguntas que eu faço para um projeto ser aprovado ou não, eu sou chato mesmo. É absurda.
me exigiu muito. Assim, para quem não sabe, eu tenho incorporadora e o Ignacio me fez umas perguntas que eu nunca tinha me feito. Então, assim, eu fui obrigado a dar mais informação do que eu mesmo precisava para viabilizar meus prédios. Então, assim, o Ignacio, opa, peraí, o que tem perto aí da região? Por que esse negócio vai se valorizar? Então, assim, eu tive que estudar para dar uma resposta digna. Então, assim, essas perguntas que o Ignacio fez vai beneficiar todos os investidores da comunidade. Então, é isso que eu quero deixar tranquilo. Assim, a comunidade é maravilhosa, assim, ela se ajuda demais da conta. Gente, acho que era isso. Vanessa, não sei se você queria falar mais alguma coisa, senão a gente vai preparar ou continuar negociando com as incorporadoras. Eu sei que você está em um período especial na sua vida, de introspecção, e queria respeitar também esse tempo de você. Fica tranquilo. Estamos aí para o que der e vier. Pessoal, um grande beijo, pessoal do YouTube, do Instagram. A gente se vê, então, na próxima semana com mais um tema sobre como é que você vai fazer dinheiro sem trabalhar mais para isso acontecer, investindo em apartamentos e fazendo eles pagarem sozinhos. É isso. Grande beijo. Eu só queria deixar um convite também para quem tiver interesse em fazer uma análise com a gente, mandar uma mensagem aqui no nosso Instagram, ou mandar uma mensagem aqui no YouTube, que a gente está disponível para ajudar você a enxergar a tua situação aí financeira para identificar um melhor investimento para você conseguir realizar esse sonho de ter tua liberdade financeira, ter os imóveis pagando sozinhos com a ajuda aí da nossa comunidade. Isso aí. Beleza? Até. Um abraço.